Olá, bom dia! Hoje é dia 29 de dezembro de 2025, segunda-feira, graças a Deus. Uma noite tranquila de descanso e juntos nesse novo dia que o Senhor, em sua graça, nos concede para o nosso tempo devocional. Hoje à tarde, se Deus quiser, às 2 horas, nova consulta, a 10ª sessão de imunoquimioterapia de 12, essa será a 10ª, com a graça de Deus. Faço uma a cada 2 meses, como a maioria sabe. Louvado seja o Senhor, que seguimos bem com a situação debaixo do controle de Deus, com a condição excelente, uma regressão total do linfoma, graças a Deus. O nosso texto continua sendo a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 9 e 10, quando ele diz: Pois ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. E assim oramos dia e noite, por noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, temos falado sobre a necessidade de, muitas vezes, corrigirmos deficiências da nossa fé. Pode parecer estranho, mas a fé pode ter deficiências, ou seja, não a fé salvadora em Cristo Jesus, mas aspectos relativos à nossa fé em termos de vivência, em termos de compreensão das realidades espirituais. Então é preciso que nós tenhamos a compreensão adequada para corrigirmos algum rumo que não esteja devidamente em consonância com a vontade e a determinação de Deus. Então vimos que o apóstolo Paulo escreve a carta buscando corrigir algumas deficiências da expressão de fé dos irmãos em Tessalônica quanto à tribulação. Se eu já sou de Jesus, se eu entreguei minha vida a Cristo, se eu recebi a Jesus, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo tanto em passar por tanta dificuldade? Então, o apóstolo Paulo orienta nesse sentido. Também quanto à sexualidade pura e integridade da nossa vida, da nossa expressão da sexualidade dentro dos padrões e dos limites determinados pelo próprio Deus. E terceiro agora, a correção da nossa fé quanto à sustentação própria, ao nosso próprio sustento. No capítulo de número 4, verso de número 11, ele deixa claro isso ao falar: Então, deveis diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então, corrigir a nossa fé quanto ao nosso sustento próprio, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. É isso aí. Por quê? Porque muitas pessoas acham que podem e têm que ser sustentadas quando vivem no ócio, que na verdade não passa de uma dependência e exploração. Então o apóstolo Paulo já naqueles dias enfrentava essa dificuldade. Algumas pessoas faziam isso, queriam viver na dependência ou às custas da igreja, dos irmãos, e pensava que a igreja tinha uma obrigação de fazer isso nessa condição quase que de desídia da parte dessas pessoas. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, na segunda carta, vai falar de forma assim bastante dura
quando ele afirma no capítulo 3, verso 10, o seguinte: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não é? Se alguém não pode trabalhar, não é? Se alguém está circunstancialmente sem alguma forma de trabalho, ele está dizendo assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Por que então as pessoas estavam fazendo isso? Por que Paulo teve que ser tão incisivo, tão duro? Porque, infelizmente, havia uma visão equivocada em certos aspectos da sustentação pessoal. E aí a necessidade de corrigir, porque isso era fruto da compreensão e da fé. Vamos ver isso mais para frente. Por exemplo, o primeiro aspecto era a volta de Jesus. Eles achavam que Jesus viria imediatamente. Então fazia muito sentido ficar trabalhando, tentando aí o seu sustento, o seu desenvolvimento socioeconômico, nada disso, porque Jesus estava para voltar mesmo, ia ficar para trás dessas coisas todas, então não fazia sentido. O outro aspecto era a visão do suporte mútuo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Jesus. Então, olha o exemplo lá de Jerusalém, não pode ter necessitado entre nós, ninguém pode ficar fora do padrão de Deus, todos têm que estar aqui ajustados, todos têm que estar alinhados, todos têm que estar se apoiando e dando suporte mútuo, o que é verdade, mas não pode ser interpretado de forma a gerar uma espécie de parasitismo por parte de alguns, como se a igreja tivesse a obrigação de sustentá-los. Por isso, o apóstolo Paulo fala pesadamente: olha, você tem que trabalhar com as próprias mãos. E se você não quer trabalhar, então você não tem direito de comer. Ele está falando aqui um trabalho honesto, correto, íntegro, até manufaturado, né, com a própria mão, para o seu sustento, para a sua manutenção, para a provisão diária das suas necessidades. Em Efésios capítulo 4, verso 28, o apóstolo Paulo fala dos efeitos da fé de maneira bastante clara também, quando ele diz: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as próprias mãos para ter com que acudir ao necessitado. Então ele tem que trabalhar para ter a sua provisão e poder acudir ao necessitado. Então, ele que tinha uma vida desordenada, de crime, agora tem uma nova vida. Ele deve trabalhar com as próprias mãos para ter o sustento e socorrer o necessitado. Assim, a fé na providência de Deus não me isenta do trabalho para a minha provisão e o meu sustento, porque é através do meu trabalho que Deus manifestará também a sua provisão. Agora, se eu sou desidioso, preguiçoso, vivo ocioso, Deus não tem compromisso em me dar o sustento. Então são dois aspectos nesse sentido que precisamos entender. Primeiro, é não andar ansioso. Vai ser como... Não ande ansioso. Mas o segundo, justamente o contrário, é não andar ocioso. Assim, a nossa fé, direcionada adequadamente, corrigida, nos livrará de andarmos ansiosos e de também não andarmos ociosos. Que o Senhor assim o abençoe, nos guarde, a todos abençoando-nos da sua graça, bondade e misericórdia para o seu louvor e sua glória. Amém
Amém.